10h45 Hospital Memorial de San Diego. Um jovem médico está no gabinete do diretor, com lágrimas nos olhos. Você realizou uma cirurgia sem autorização. Você foi demitido. Está despedido. A voz dela treme. Eu fiz isso porque o paciente estava a morrer. O tom do diretor é frio como gelo. Saia antes que eu chame a segurança. Ela caminha para o corredor com a cabeça baixa. Os colegas observam com pesar. Mas, 5 minutos depois, as hélices do rotor sacodem todo o edifício. Todos olham para cima. Um helicóptero da Marinha está a pousar no telhado. Um oficial sai gritando. Preciso da Dra. Amelia Grant imediatamente. Todo o hospital fica em silêncio. Dra. Amelia Grant, 30 anos, jovem médica residente, ex-médica da Marinha, agora trabalhando na área civil no Memorial Hospital. Dr. Richard Owens, diretor do hospital, rígido e inflexível, acredita que os protocolos são mais importantes do que as pessoas. Tenente James Miller, 38 anos, oficial da Marinha, ex-paciente de Amélia, paciente anterior, que sobreviveu no campo de batalha graças a ela. Amélia era médica de emergência de combate e servia na base aérea de Kandahar, no Afeganistão. Após uma explosão que feriu dezenas de soldados, ela operou James Miller sozinha, sem a presença de um médico supervisor. Quando voltou para casa, deixou o serviço militar, querendo recomeçar como médica civil. Mas o ambiente hospitalar era diferente do campo de batalha. Tudo era regido por protocolos, burocracia e hierarquias. Os colegas a julgavam constantemente como impulsiva e desrespeitosa ao sistema. Certa manhã, durante um plantão de emergência, um paciente idoso sofreu uma paragem cardíaca. O médico assistente ainda não tinha chegado ainda. Amélia viu que o pulso tinha parado e decidiu imediatamente realizar uma massagem cardíaca a céu aberto, um procedimento raramente permitido sem autorização. O coração começou a bater novamente e o paciente sobreviveu. Mas o Dr. Owens olhou para ela com fúria nos olhos. Você acabou de violar o protocolo. Eu acabei de salvar uma vida. Ninguém lhe pediu para fazer isso. Naquela tarde, ele assinou os papéis de demissão dela. Ela arrumou os seus pertences sem dizer uma palavra, as suas mãos moviam-se mecanicamente, colocando o estetoscópio na bolsa e removendo o crachá do cordão. Um jovem estagiário aproximou-se ela. Doutora Grant, o que você fez foi incrível. Aquele homem está vivo por sua causa e eu estou desempregado por causa disso. Ela respondeu com um sorriso triste. Isso não é justo. Justiça não existe na burocracia, apenas regras. Ela atravessou o pronto-socorro pela última vez. Pacientes que ela havia tratado ao longo do último ano acenaram em despedida. Alguns nem sabiam que ela tinha sido demitida. No vestiário, ela sentou-se sozinha por um momento, olhando para o seu jaleco branco pendurado no gancho. O jaleco que ela usava com orgulho, o jaleco que representava tudo pelo que ela tinha trabalhado desde que deixou o exército. O seu telemóvel vibrou, uma mensagem da sua mãe. Como está o seu dia, querida? Ela respondeu, mais um dia no paraíso. Ela não podia contar ainda, não até descobrir o que viria a seguir. Enquanto caminhava em direção à saída, o Dr. Owens apareceu no corredor, ladeado por 2 administradores. Dra. Grant, quero deixar claro que isso não é pessoal. É uma questão de manter os padrões, ele disse. Ela parou e virou-se para encará-lo diretamente. Padrões ou controle? Porque do meu ponto de vista, eles parecem muito diferentes. Você não pode simplesmente fazer o que quer, quando quer, e não pode deixar as pessoas morrerem enquanto espera pela permissão para salvá-las. O rosto dele ficou vermelho. Esta conversa acabou. Ela acenou com a cabeça. Sim, acabou. Lá fora começou a chover. Ela ficou debaixo do toldo, observando as ambulâncias irem e virem. Este era o seu mundo. O caos, a urgência, as decisões tomadas em frações de segundo que significavam vida ou morte, e ela acabara de ser expulsa dele. Um segurança que ela conhecia aproximou-se. Doutora, sinto muito pelo que aconteceu. Obrigada, Marcos. Aquele homem que você salvou esta manhã é tio da minha esposa. Você deu à nossa família mais tempo com ele, e isso é mais importante do que qualquer regra. Ela sorriu através das lágrimas. Diga a ele que eu disse para ele cuidar de si mesmo. Eu cuidarei. E Doc, você é um dos bons. Não deixe que eles façam você esquecer isso. Ela caminhou até o carro, sentou-se no banco do motorista
e finalmente se permitiu chorar. Não de tristeza, mas de exaustão, de anos lutando para provar que pertencia àquele lugar, apenas para ouvir que não. As suas placas de identificação militar penduradas no espelho retrovisor tilintavam suavemente com a brisa que entrava pela janela aberta. Ela sussurrou para elas, em memória de quem ela costumava ser. Será que fiz a escolha certa ao partir? A chuva intensificou-se batendo no teto do carro. Ela ficou sentada ali por 10 minutos, deixando o peso do dia assentar nos seus ombros. O seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pegar o telefone. Doutora Grant, uma mulher com a voz trêmula de emoção. Sim, aqui é Margaret Chen. Você salvou o meu marido esta manhã, o paciente com parada cardíaca. Amélia prendeu a respiração. Como ele está? Ele está acordado, estava a falar. Ele me pediu para encontrá-la e agradecer. A voz da mulher se quebrou. Você me devolveu o meu marido. Você deu aos nossos filhos o pai deles. Importa o que dizem, você é uma heroína. Amélia fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente. Agora diga a ele para descansar. Diga a ele para seguir as ordens do médico. Eu direi, doutora. Obrigada. Obrigada por ser corajosa. A ligação terminou. Amélia ficou sentada em silêncio, aquelas palavras ecoando em sua mente. Obrigada por ser corajosa. Testemunho. Uma enfermeira disse mais tarde que ela saiu silenciosamente, levando apenas seu crachá, sem chorar, sem discutir. Apenas abaixou a cabeça e disse: Espero que eles sobrevivam. Era tudo o que lhe importava. Uma decisão para salvar vidas e a coragem que abala todo um sistema. Quando Amélia atravessou os portões do hospital, a chuva encharcou a sua bata. Ela sentou-se nos degraus do lado de fora, com as mãos ainda manchadas com sangue seco do procedimento da manhã. Talvez eu não pertenço mais a lugar nenhum. De repente, o som das hélices de um helicóptero rugiu acima dela. Um Grey O-60 Black Hawk desceu em direção ao telhado do hospital. Os seguranças dispersaram-se, todos olharam para cima em choque a partir da cabine da aeronave. James Miller, agora tenente dos Navy SEALs, saiu com 2 outros oficiais. Ele gritou no seu rádio: A doutora Amélia Grant está aqui? Os médicos apontaram freneticamente. Ela acabou de ser despedida, ele respondeu. Então tragam-na de volta para cá agora. Quando Amélia foi escoltada até o telhado, ela ficou paralisada em descrença. Incredulidade. James, o que está a acontecer? Um helicóptero caiu no mar. O piloto tem costelas partidas e traumatismo torácico grave. Precisamos de um médico de combate que trabalhe em campo, e só conheço uma pessoa que se qualifica. A voz de Owens chiava no rádio do seu escritório. Ela não trabalha mais aqui. James respondeu com firmeza. Senhor, esta é uma requisição militar. A doutora Grant está a ser ativada sob protocolos de emergência da Marinha. Amélia subiu no helicóptero, apertou o cinto de segurança, seus olhos ficaram repentinamente perspicazes e focados enquanto os rotores giravam mais rápido. Ela olhou para trás, para o hospital, o lugar que acabara de rejeitá-la. Voltarei, mas não para pedir desculpas. O helicóptero decolou. Pelas janelas, ela podia ver médicos, enfermeiros e pacientes aglomerados na porta de acesso do telhado, observando-a desaparecer no céu cinzento. Dentro da cabine, James entregou-lhe um kit médico, como nos velhos tempos. Os velhos tempos não incluíam ser demitida 1 hora antes da mobilização, disse ela com um sorriso forçado. A Marinha não se importa com a política hospitalar. Eles se importam com quem pode salvar vidas sob pressão, e essa pessoa é você. Ela verificou os suprimentos, equipamento médico de combate padrão, mas limitado, sem sala de cirurgia, sem equipe de apoio, sem tecnologia de imagem. Qual é a avaliação da lesão? O piloto levou estilhaços no peito durante uma aterragem de emergência. Ele está estável, mas a sua condição está a piorar. O médico da nave está sobrecarregado. Eles precisam de alguém com a sua experiência. A que distância? 40 milhas náuticas, 20 minutos. Ela lá sentiu, o seu treino militar voltou instantaneamente, as dúvidas civis, os medos burocráticos, tudo evaporou. Era isso que ela conhecia, era onde ela pertencia. Está sobrecarregado. Eles precisam de alguém com a sua experiência. A que distância? 40 milhas náuticas, 20 minutos. Ela acenou com a cabeça,
O seu treino militar voltou instantaneamente, as dúvidas civis, os medos burocráticos. Tudo evaporou. Isto era o que ela sabia. Era aqui que ela pertencia. Eles sobrevoaram as ondas do Pacífico agitando-se abaixo, através dos auscultadores. Ela ouviu o tráfego de rádio do navio com tráfego de rádio urgente e desesperado. Black Hawk a caminho. Tempo estimado de chegada em 15 minutos. Estado do paciente crítico. Quando pousaram no convés do porta-aviões, marinheiros correram para recebê-los. O caos controlado da precisão militar a cercava. Ela foi escoltada até a enfermaria. O piloto estava deitado na mesa, com respiração difícil e oxigênio no sangue caindo. O oficial médico do navio parecia exausto. Doutora, tentei de tudo. Estamos a perdê-lo. Amélia examinou o ferimento penetrante no peito, trauma, possível tamponamento cardíaco. Ela já tinha visto isto antes em Kandahar. Preciso de abrir o peito dele aqui e agora, sem imagens, sem uma equipa cirúrgica completa. Não temos tempo para nenhuma das duas coisas. O oficial médico hesitou e recuou. Você está no comando. Ela lavou as mãos rapidamente, calçou as luvas e fez a incisão. O procedimento era delicado e perigoso. Um movimento errado poderia matá-lo, mas as suas mãos estavam firmes. Anos de memória muscular a guiavam. Ela drenou o sangue, comprimiu o coração, reparou a laceração e estabilizou o tecido danificado. 15 minutos depois, os sinais vitais dele se fortaleceram, a frequência cardíaca se normalizou e a pressão arterial subiu. A enfermaria explodiu em aplausos de alívio. James ficou parado na porta, observando, com os olhos marejados. Mais uma vez, salvou a vida de um soldado. Ela tirou as luvas, exausta, mas calma. É o meu trabalho. O capitão do navio entrou, um homem de rosto severo com 30 anos de serviço. Ele olhou para Amélia, depois para o piloto estabilizado. Doutora, vi muita medicina de campo na minha carreira. Esse foi um trabalho excepcional. Obrigado, senhor. A Marinha está em dívida consigo. Este homem tem uma esposa e 2 filhos à sua espera na Virgínia. Graças a si, eles o verão novamente. Amélia acenou com a cabeça, sentindo o peso dessas palavras sobre ela. Um jovem marinheiro aproximou-se hesitante. Senhora, eu estava lá quando a senhora operou. Nunca vi nada assim. Como conseguiu manter a calma? Ela olhou para ele e viu-se há anos, com um rosto jovem e incerto. O medo é normal, o pânico é uma escolha. Eu escolhi concentrar-me no que precisava ser feito, não no que poderia dar errado. O marinheiro acenou com a cabeça, absorvendo a lição. Enquanto isso, de volta ao Memorial Hospital, as vans de notícias estavam a chegar. A notícia havia sido divulgada. Médico demitido salva piloto da Marinha em cirurgia de emergência. O Dr. Owen estava em seu escritório, assistindo à cobertura ao vivo da televisão do helicóptero a aterrar de volta no hospital. Amélia saindo para receber uma saudação da guarda de honra da Marinha, o seu telefone tocou. Era o presidente do conselho do hospital, Richard. Precisamos de conversar sobre a sua decisão desta manhã. De volta ao convés do porta-aviões, um repórter conseguiu acesso e abordou Amélia. Doutora, tem algo a dizer ao hospital que a despediu? Ela fez uma pausa e respondeu com cuidado. Não me arrependo de salvar vidas. Só me arrependo que eles tenham esquecido que foi por isso que todos nós entramos na medicina. O vídeo viralizou em poucas horas. Testemunho de uma enfermeira. Todo o hospital correu para o telhado para vê-la embarcar no helicóptero. O diretor ficou parado, sem palavras. Pela primeira vez, vi alguém voar para longe e fazer com que todos os que ficaram para trás baixassem a cabeça de vergonha. A verdade foi exposta e aquele que foi humilhado se tornou o salvador. 3 dias após o resgate, Amélia recebeu uma carta formal do secretário da Marinha, elogiando-a por sua extraordinária bravura em ação humanitária. Conselho do hospital convocou uma reunião de emergência para investigar a decisão de demissão do Dr. Owens. A mídia local e nacional divulgou a história. Médica demitida por salvar paciente e, horas depois, salvar piloto da Marinha. Tornou-se manchete. A pressão pública aumentou. Grupos de defesa dos pacientes protestaram em frente ao Memorial Hospital. Ex-pacientes que ela tratou vieram a público com histórias sobre sua compaixão e habilidade. A doutora Owens foi chamada perante a diretoria. Ela sentou-se sozinha em uma longa mesa diante de 12 membros da diretoria. O presidente falou primeiro.
Doutora Owens, pode explicar sua decisão de demitir a Dora Grant? Ela violou o protocolo, realizou um procedimento sem autorização de um médico assistente e a paciente sobreviveu. Mas essa não é a questão. Essa é exatamente a questão, doutora. O paciente sobreviveu porque ela agiu. O que teria acontecido se ela não tivesse agido? Owens se mexeu, desconfortável. Hipóteses não são relevantes. Um membro do conselho interrompeu. Doutora Owens, temos o testemunho de 3 enfermeiras e 2 médicos que afirmam que o paciente teria morrido em poucos minutos se a doutora Grant não tivesse intervenho. O médico assistente estava atrasado devido ao trânsito. Não havia tempo. Ela não deveria ter esperado a paciente morrer. A sala ficou em silêncio. Outro membro do conselho inclinou-se para a frente. Dr. Owens, este hospital foi fundado com base no princípio de não causar danos, mas há um corolário igualmente importante: fazer todo o possível para ajudar. A doutora Grant incorporou esse princípio. Você a puniu por isso. Eu estava a proteger a instituição. Você estava a proteger a burocracia. Uma diferença. A reunião durou 4 horas. No final, Dr. Owens teve uma escolha: demitir-se com dignidade ou ser demitido por justa causa. Ele escolheu a demissão. No dia seguinte, o conselho convidou Amélia de volta ao hospital, não como residente, mas como diretora de medicina de emergência. Ela ficou na sala de reuniões olhando para as mesmas pessoas que permitiram a sua demissão. Por que eu deveria voltar? O presidente respondeu honestamente. Porque estávamos errados. Porque este hospital precisa de alguém que se lembre por que existimos. Porque os pacientes merecem melhor do que o que lhes demos. E os protocolos que me levaram à demissão, estamos a reescrevê-los. Estamos a implementar o que chamamos de Protocolo Grant em emergências com risco de vida. Quando os médicos assistentes não estão disponíveis, os residentes seniores com experiência médica em combate estão autorizados a tomar decisões críticas. Ela considerou isso. Não se trata de mim, trata-se de garantir que nenhum médico jamais tenha que escolher entre a vida de um paciente e a sua carreira. Exatamente. Ela aceitou o cargo com uma condição: autonomia total sobre as operações do departamento de emergência. Eles concordaram. No seu primeiro dia de volta, a equipa se alinhou nos corredores, aplaudindo enquanto ela passava. Alguns choravam, outros saudavam em estilo militar, honrando o seu serviço, mas nem todos estavam felizes. Um grupo de médicos seniores leais ao Dr. Owens ficou atrás, de braços cruzados e expressões céticas. Uma deles, a doutora Patricia Henderson, uma veterana de 20 anos, se aproximou dela após a cerimônia de boas-vindas. Dr. Grant, uma palavra. Amélia assentiu, claro. Eles entraram para uma sala de consulta vazia. Respeito o que fez naquele porta-aviões, verdade? Mas precisa de entender uma coisa. Este hospital tem protocolos por uma razão. O Owens pode ter sido duro, mas não estava totalmente errado. Amélia, ouça com atenção. Continue. Se todos os médicos começarem a tomar decisões unilaterais, teremos o caos. A medicina requer ordem, hierarquia, consenso, e os pacientes precisam de médicos que ajam quando cada segundo conta. A doutora Henderson suspirou. É jovem, ainda acha que pode salvar todos, mas este trabalho vai ensinar-lhe que, às vezes, apesar dos nossos melhores esforços, as pessoas morrem, e quando isso acontece, são os protocolos que nos protegem da responsabilidade, de processos judiciais, da nossa própria culpa. Amélia olhou diretamente nos olhos dela. Doutora Henderson, eu segurei soldados moribundos nos meus braços, tomei decisões com morteiros a cair ao meu redor. Eu sei que as pessoas morrem, mas elas não morreram sob a minha responsabilidade porque eu estava com medo de agir ou preocupada demais com a burocracia para salvá-los. A médica mais velha a estudou por um longo momento, então sua expressão suavizou-se ligeiramente. Você me lembra a mim mesma há 30 anos, antes que o sistema me desgastasse. Ela fez uma pausa. Não deixe isso acontecer com você. Mantenha essa paixão. Nós precisamos dela. Ela saiu deixando Amélia sozinha com aquelas palavras em seu novo escritório. Ela encontrou uma foto emoldurada na mesa. Mostrava o piloto da marinha que ela salvou, agora recuperado, ao lado da sua família. Uma nota anexada dizia: graças a você, posso ver a minha filha crescer. Obrigado por ser corajosa. Cuide do seu comandante, Ryan Phillips. Naquela noite, James a visitou no hospital. Diretora Grant soa bem. É estranho.
Há uma semana eu estava a arrumar as minhas coisas. Agora estou a dirigir o departamento. Você conquistou isso não por causa de um resgate dramático, mas por causa de cada paciente pelo qual lutou, cada vez que escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando isso lhe custou caro. Ela caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Você sabe qual é a parte mais difícil? Perdoá-los, não o Owens. Ele fez a sua escolha, mas todos os outros que o viram fazer isso e não disseram nada. Eles são humanos, estavam com medo, assim como eu, mas eu ainda assim agi. É por isso que você é diferente. É por isso que você é a líder de que eles precisam. Agora ela voltou-se para ele na maca. Quando eu estava a operar aquele piloto, não estava a pensar em protocolos ou política. Só estava a pensar que essa pessoa merecia viver. Só isso. Esse era o único cálculo que importava. Bem-vinda de volta ao que a medicina deveria ser. Na manhã seguinte, ela convocou uma reunião com toda a equipe do departamento de emergência. 60 médicos, enfermeiros e técnicos se reuniram. Não estou aqui para punir ninguém pelo que aconteceu. Estou aqui para construir algo melhor, um lugar onde possamos ser excelentes e compassivos, onde os protocolos sirvam aos pacientes e não o contrário. Uma enfermeira sênior levantou a mão. Doutora Grant, e se cometermos erros? Então aprendemos com eles, mas os cometemos enquanto tentamos salvar vidas, não enquanto nos protegemos. Outro médico perguntou, e a administração? E se eles resistirem? Deixem-nos, porque no final de cada turno vamos nos perguntar, fizemos tudo o que era possível pelos nossos pacientes? Se a resposta for sim, então fizemos o nosso trabalho. Todo o resto é ruído. A sala ficou em silêncio. Então alguém começou a aplaudir, depois outro. Logo, todo o departamento estava de pé. No mês seguinte, o serviço de urgências do Memorial Hospital, o tempo de resposta melhorou. Os índices de satisfação dos pacientes dispararam e, o mais importante, nenhum paciente morreu por atraso no tratamento. Enquanto isso, o Dr. Owens assumiu um cargo em uma pequena clínica em outro estado, e sua reputação nunca se recuperou. Quando um ato de coragem muda a definição de todo um sistema sobre o que é certo. 6 meses após o retorno de Amélia, o Memorial Hospital implementou o protocolo Grant em todo o sistema, não apenas na medicina de emergência. A política capacitou profissionais médicos de todos os níveis a tomar decisões críticas, quando vidas estavam em risco, sem medo de repercussões burocráticas. Faculdades de medicina em todo o país começaram a estudar o caso. A Harvard Medical School convidou Amélia para falar sobre o equilíbrio entre protocolos e cuidados centrados no paciente. Diante de 200 futuros médicos, ela compartilhou sua história. No dia em que fui demitida, pensei que minha carreira tinha acabado, mas o que aprendi é que sua carreira não é definida pelo seu título ou pela sua instituição, mas pelas vidas que você toca e pela coragem que demonstra quando tudo está em jogo. Um aluno levantou a mão. Doutora Grant, e se estivermos errados? E se quebrarmos o protocolo e o paciente morrer mesmo assim? Ela fez uma pausa, considerando a pergunta cuidadosamente. Então você viverá com isso, mas eis o que eu sei. Tomei decisões em frações de segundo que salvaram vidas. Também tomei decisões que funcionaram da maneira que eu esperava. A diferença é que consigo me olhar no espelho porque tentei, lutei, não deixei que o medo ou a burocracia tomassem as decisões por mim. Outro aluno perguntou, como sabemos quando quebrar as regras? Não as quebra levianamente. Você as quebra quando a alternativa é ver alguém morrer, quando a regra serve à instituição, mas trai o paciente. É aí que você tem que escolher a quem você estamos realmente a servir. A palestra tornou-se viral online. Profissionais médicos de todo o mundo entraram em contato para partilhar as suas próprias histórias de terem sido punidos por fazerem a coisa certa. Amélia fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Médicos Sem Hesitação, que defende a autonomia dos profissionais médicos e os cuidados centrados no paciente. De volta ao memorial, a cultura continuou a evoluir. Os jovens médicos sentiram-se empoderados, os médicos experientes sentiram um propósito renovado, os pacientes sentiram-se genuinamente cuidados. Uma noite, uma senhora idosa chegou ao serviço de urgências com dores no peito. O médico assistente estava em cirurgia. O residente, um jovem médico recém-formado, reconheceu os sinais de um ataque cardíaco grave. No sistema antigo,
Ele teria esperado pelo protocolo Grant, mas ele agiu e realizou um cateterismo cardíaco de emergência. A mulher sobreviveu. Quando Amélia soube do caso, ela visitou o jovem médico. Você salvou a vida dela. Eu estava apavorado, mas lembrei-me do que você disse. Os protocolos servem aos pacientes, e não o contrário. Você fez exatamente a coisa certa. Os olhos do jovem médico encheram-se de lágrimas. Há um ano eu poderia ter hesitado, esperado pela aprovação, e ela teria morrido. Mas, graças ao que você lutou, eu tive confiança para agir. Aquele momento cristalizou tudo para Amélia. Não se tratava mais apenas sobre ela. Era sobre criar uma cultura onde a próxima geração pudesse ser corajosa sem ser punida por isso. James visitou o escritório dela tarde da noite e a encontrou a rever os arquivos dos pacientes. Sabe que é uma espécie de lenda agora? Ela riu. Uma lenda que ainda trabalha turnos da noite e bebe café horrível de hospital. O melhor tipo de lenda. Ela pousou os arquivos. Sabe o que é engraçado? Passei tantos anos a tentar me encaixar no sistema, a tentar seguir as regras, a ganhar respeito da maneira certa e só, até que fui expulsa, percebi que o sistema precisava mudar. Não eu. O sistema sempre precisa de pessoas dispostas a desafiá-lo ou quebrá-lo completamente e construir algo melhor. 3 meses após assumir sua nova função, Amélia recebeu um convite para falar na conferência anual da Associação Médica Americana. O tema era Cuidados Centrados no Paciente na Medicina de Emergência. Ela ficou nos bastidores, nervosa, pela primeira vez em meses. Não se tratava de cirurgia, mas de política, persuasão, mudar mentalidades em escala nacional. A doutora Henderson a encontrou lá. Você vai correr tudo bem. Fale com o coração, como fez conosco. E se eles não ouvirem? Então são tolos, mas não acho que vão ser. Tem algo que a maioria dos médicos esqueceu. A capacidade de se lembrar por que começamos esta jornada. Amélia subiu ao palco sob aplausos educados. Olhou para centenas de médicos, administradores e decisores políticos. Bom dia. O meu nome é a doutora Amélia Grant e há 3 meses fui despedida por salvar a vida de um paciente. A sala ficou em silêncio. Se acredita que a liderança deve inspirar e não intimidar, partilhe esta história. Vamos mudar a conversa sobre o que realmente significa coragem na medicina. Atos 5, legado e lições, 600 palavras. Quando a coragem de uma pessoa se torna um legado para toda uma profissão. 2 anos depois, Amélia estava no telhado do Memorial Hospital, no mesmo local onde o helicóptero da Marinha havia pousado naquele dia. Ele havia sido convertido em um heliporto para evacuações médicas, com uma placa que dizia Grant Landing, onde a coragem encontra a compaixão. Ela tocou o metal frio da placa, lembrando-se daquele momento em que tudo mudou. James se juntou a ela. Agora um comandante visitando durante sua licença. Eles estão a chamar-te de médica do helicóptero, nos círculos da Marinha. Poderia ser pior, mas também poderia ser melhor. Mas esse apelido foi conquistado. Eles olharam para San Diego, as luzes da cidade cintilando como estrelas trazidas para a terra. Alguma vez te arrependeste? James perguntou. O caos, a controvérsia, tudo o que passaste. Ela pensou por um longo momento. Não, porque aquele piloto que salvei no porta-aviões me enviou uma foto no mês passado. A festa de aniversário de 5 anos da filha dele. Ele está lá, sorrindo, segurando-a. Aquele momento não existiria sem aquele dia. Todas as escolhas que fiz, todas as regras que quebrei, todas as consequências que enfrentei. Tudo isso levou aquela menina a ter o pai na festa de aniversário dela. É um legado e tanto. Não se trata de legado. Trata-se de fazer o que é certo quando todos estão a ver e o que é necessário quando ninguém está a ver. Uma ambulância chegou, as portas do serviço de urgência se abriram, uma equipe de trauma saiu apressada. Esse era o ritmo da vida ali, o pulso constante da crise e da resposta, da dor e da cura. Preciso voltar, ela disse. Claro, vá salvar algumas vidas, doutora. Ela se dirigiu para as escadas, depois se virou. James, obrigada por aquele dia, por acreditar que valia a pena lutar por mim. Você precisava que eu lutasse por si. Só precisava de um helicóptero, o resto foi tudo obra sua. No serviço de urgências, reinava o caos controlado. Um acidente com vários veículos tinha trazido 6 pacientes. Amélia movia-se pelo caos organizado com precisão calma,
dirigindo equipas, tomando decisões, estando presente onde era necessária. Um jovem residente aproximou-se frenético. O Dr. Grant, o paciente 3 precisa de cirurgia de emergência. Mas o bloco não está pronto e eu sei se devo respirar. Amélia disse calmamente. O que o paciente precisa? Intervenção imediata ou ele vai sangrar até a morte? Então você sabe o que fazer. Eu vou ajudá-lo. Vá. O residente moveu-se com confiança repentina. Horas depois, quando o caos diminuiu e todos os 6 pacientes estavam estabilizados, Amélia sentou-se no seu escritório. Na parede, estavam pendurados a sua condecoração da Marinha, o seu diploma de medicina e uma foto daquele helicóptero original a aterrar. Ela pegou num diário e escreveu: Hoje vi uma jovem médica tomar uma decisão que salvou uma vida sem hesitação. Não porque ela tinha medo, mas porque sabia que a hesitação custava vidas. É isso que construímos, é isso que importa. O seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Doutora Grant, não me conhece, mas salvou o meu pai num porta-aviões há 2 anos. Ele me levou ao altar hoje. Obrigada por nos dar este momento. Ela olhou para a mensagem com lágrimas nos olhos. Era por isso, sempre foi por isso. Fora da sua janela, outro helicóptero apareceu à distância, com as luzes de evacuação médica piscando. Ela sorriu quando ouviu as hélices girando. Alguém está à espera. Ela pegou no casaco e voltou para o pronto-socorro. Sempre pronta, sempre disposta, sempre presente. Se acredita que a coragem ainda vive nos heróis do dia a dia, inscreva-se na história dos veteranos. Pessoas reais estão a criar e a contar histórias, não histórias produzidas em massa por IA.